Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli, mais um vídeo aqui no canal, um assunto que eu sei que a turma gosta um pouquinho, pesquisa de torcida. Não é a primeira vez aqui, não vai ser a última, espero que não seja a última nem em 2020, quanto mais a última na história desse canal. Essa aqui é da Pluri Consultoria, é uma pesquisa que ouviu 12.700 pessoas no país. Quando eu coloquei isso no blog, já teve gente, 12.700 é muito pouco, assim o cara talvez não muito inteirado na questão de estatística. Veja só, para pesquisas desse tipo, esse número é enorme. Quando o Datafolha, por exemplo, faz uma pesquisa nacional, tem 2.800, 3.000 pessoas, o Ibope tem 3.000, 10.000, vai fazer a maior de todos os tempos em 2020 o Ibope, com 40 mil. Mas enfim, para termos estatísticos, dentro desse cenário, 12.700 é um número gigantesco. E a Pluri, eu até perguntei se foi pesquisas, entrevistas presenciais ou por telefone. O Instituto disse que foram presenciais, o que é algo muito caro, né? Porque assim, é coisa para 300, 400 mil reais, enfim, mas aí não sei quem bancou por trás, mas enfim, é algo caro e foi feito. E nessa pesquisa, ela foi feita durante todo o ano de 2018, mas só agora foi liberada. Por isso, até porque os dados estavam sendo processados pelo Instituto, porque obviamente eles pegam esses resultados, eles vendem para o mercado, porque você consegue saber identificar as marcas onde você pode investir mais, onde não está dando muito certo, não está tendo uma margem de crescimento, enfim, é caro para fazer, mas para rentabilizar também deve vir em dobro. Então, nessa pesquisa, os dados processados, elas trazem já com a estimativa populacional do Brasil em 2020. Isso significa, curiosamente, em 2020 a gente vai ter o censo, mas esse ainda não é o dado do censo, é o dado que o IBGE vem estimando desde o último censo. E para 2020 seria cerca de 211 milhões de brasileiros, um número absoluto, contando de todas as idades. E o número foi a partir disso, foi calculado disso. Inclusive, o número de entrevistados, um número bem preciso, é 12.745, o que dá uma margem de erro de 2,1%. Já explicando, os números que eu vou falar a partir de agora, o 2,1% é para você somar a esse número de uma forma bruta. Por exemplo, se o time aparecer com 1%, não é para você tirar 2,1% de 1%, não é assim não. É para você somar ou diminuir de forma bruta, ou seja, o time que tem 1%, ele pode variar até 3,1% ou para zero, né? Não tem como ser negativo. Mas, por exemplo, o time que tem 2,1%, se ele tirar para baixo 2,1%, ele ficaria com zero. Por isso que alguém vai dizer, minha torcida apareceu menor, minha torcida apareceu maior, porque está dentro da margem de erro. Quanto menor o percentual, maior a chance de ele flutuar nisso aí, de flutuar nessa margem de você achar que sua torcida não é. Por exemplo, o Flamengo, vamos começar agora, o Flamengo está em primeiro lugar, o Flamengo tem 17,96%. Para dar um exemplo, se você tirar 2%, o Flamengo continuaria com 15,7%, continuaria sendo um número grande para o Flamengo, talvez não fizesse tanta diferença. Mas, com 17,96%, projetando para a população total do Brasil, que foi o que a Pluriconsultoria fez, isso dá 37 milhões e 900 mil torcedores. É muita gente, mas é um dado pouco abaixo da última pesquisa do Datafolha, que foi a primeira a colocar o Flamengo acima de 40 milhões. Mas veja só, 37,9 sem a margem de erro, ou seja, com a margem de erro, em tese o Flamengo continua tendo os mesmos 40 milhões que deu na Datafolha, o que mostra, mesmo que sejam institutos diferentes e metodologias diferentes, que o Flamengo começa a entrar de fato nesse patamar. Ele passou muito tempo, entre 25 e 35 milhões, e agora você já começa a enxergar realmente um clube com 40 milhões, é muita coisa. Segundo lugar, desde que eu me entendo por gente em pesquisa desse tipo, o Corinthians com 13,4%, vou falar em percentual, certo? 3,4%, com 28 milhões de torcedores. Em terceiro, São Paulo, com 8,1%, 17 milhões de torcedores. Palmeiras em quarto, com 6,2% e 13 milhões de torcedores. Em quinto, o Vasco já dá uma queda. O Vasco aparece com 4,5% e 9,6 milhões. Esses 5 primeiros, nessa ordem, eles aparecem há muito tempo. Não por acaso, quando existiu o Clube dos 13, que foi implodido em 2012, o Clube dos 13 tinha várias castas de cotas dentro dele. E a casta número 1 era justamente com esses 5 clubes, que eram reconhecidamente os 5 clubes de torcida nacional. Outros clubes têm torcidas enormes, mas esses são de maior distribuição e o Vasco aparecer com 10 milhões, talvez esteja um pouco abaixo agora por causa da margem de erro, mas eram os clubes que têm esse cenário realmente nacional. Porque todo mundo fala que tem pesquisa nacional, que tu sabe que é enganação, né? Não, torcida nacional é isso aqui, é quando o cara tem um volume desse, não só do seu estado, como muita representatividade em todos os outros. Vamos agora para o sexto lugar, uma briga grande, Grêmio, Cruzeiro e o Santos também aparece de vez em quando, mas dessa vez deu Grêmio. Sexto lugar o Grêmio, com 3,8% e 8 milhões. Aí tu fala, o Vasco tem 9,6%, o Grêmio tem 8%, como é que não é o Grêmio Nacional? Porque a do Grêmio está muito concentrada na região sul. Primeiro, é menor do que a do Vasco, sempre foi menor do que a do Vasco, mas ela tem uma concentração muito maior. A do Vasco é espalhada, inclusive a maior parte da torcida do Vasco não está no Rio de Janeiro.
Isso acontece no Flamengo também, por exemplo. Vamos agora seguindo, sétimo lugar, o Cruzeiro. Essa pesquisa antes do rebaixamento. Essa pesquisa, o Cruzeiro estava ganhando as 2 Copas do Brasil, né? Não sei se vai... esse rebaixamento não está... O impacto do rebaixamento do Cruzeiro em 2019 não está nessa pesquisa ainda. 3,4% com 7,2 milhões de torcedores. Em oitavo lugar, o Internacional com 3% e 6,3 milhões. O Inter deu uma crescida, ele vinha um pouco abaixo do Grêmio, está abaixo ainda, mas vinha realmente abaixo do Grêmio e deu uma reagida. Nono lugar, o Santos. O Santos, nessa pesquisa, o torcedor do Santos é que pode ficar a pé da vida com essa pesquisa, porque nessa margem de erro, que faz parte desse cenário, impactou o Santos. O Santos, ele vinha ali no quinto, sexto lugar, caiu para o nono, juntando assim, pesquisas nacionais de uma forma geral. 2,6% com 5,5 milhões de torcedores. Considerando que o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, e a torcida do Santos não é só em São Paulo, você mostra que a torcida do Santos está ali na Baixada Santista, está pouco espalhada, né? Ou seja, tem um problema de concentração, tem horas que a concentração atrapalha. Nesse caso do Santos, você vê que é um volume mediano, mas que não está tão concentrado num estado muito grande. Então, tem uma equação difícil para o Santos resolver. Décimo lugar, Atlético Mineiro, 2,3% com 5 milhões de torcedores. Se você juntar Cruzeiro e Atlético, dá mais de 12 milhões, o que se aproxima, inclusive, do que a população de Minas Gerais, né? Juntando com torcidas de outros clubes. São torcidas que ainda não são torcidas, entre aspas, nacionais, são torcidas enormes, mas hiperlocalizadas, como é o caso das próximas torcidas. E agora a gente vai para um bloco que são 4 clubes na casa de 1%, separado pelo décimo. O primeiro é o Fluminense com 1,39%, isso dá 2,9 milhões de torcedores. Segue com o Botafogo, 1,33%, 2,8 milhões de torcedores. Depois o Bahia com 1,27%, e obviamente está em primeiro no Nordeste, com 2,6 milhões de torcedores. E depois o Sport, 1,14%, com 2,4 milhões. Ou seja, 11º, 12º, 13º, 14º, de 2,9 milhões a 2,4. Nesse caso, a margem de erro de 2,1%, se a margem de erro fosse de 0,5%, já faria diferença aqui. Isso aqui eles estão muito próximos. Então, Botafogo e Fluminense, que tem historicamente tratados como torcidas nacionais, porque eles estão de forma espalhada, mas assim, são poucas pessoas em outros estados. No caso de Bahia e Sport, tem uma concentração maior em Salvador e no Recife, mas, por exemplo, dentro das suas cidades, Bahia e Sport tem mais torcedores do que Fluminense e Botafogo, porque eles estão espalhados, e no Rio acaba tendo o Flamengo sendo maioria e o Vasco tendo outra parcela, e Bahia e Sport tendo uma concentração grande nas suas cidades. Aí, inclusive, deixo o debate aqui para vocês, o que é que vocês preferem. Se vocês preferem em 4 torcidas tão próximas, que a sua torcida seja espalhada, ou que você tenha um domínio na sua metrópole. É um debate interessante. Para Bahia e Sport, isso vem sendo vantagem ultimamente, porque os outros, Fluminense e Botafogo, não vêm conseguindo ter o controle de suas cidades e fora a concorrência é muito grande. Então, não sei exatamente não. Deixa de minha opinião, você ficar em cima do muro. Talvez eu acho que nesse momento seja melhor ter uma localização dentro da sua cidade, considerando esse patamar. Mas bora seguir que tem muito clube ainda. 15º lugar, o Vitória, o terceiro do Nordeste. Há muito tempo aparece isso. Eu acho que a última vez que o Vitória não apareceu entre os 3 primeiros lugares, você está falando de cabeça, talvez tenha sido uma pesquisa do Ibope em 1993, que foi o Santa Cruz. Tirando isso, eu realmente puxo pela memória que ele ficar em primeiro, segundo, primeiro não, mas acho que segundo lugar já ficou algumas vezes, mas não ficar nem em terceiro. Vitória tem 0,7, a partir de agora todo mundo é abaixo de 1%. 0,7, 1,5 milhão. Segue com o Atlético Paranaense, que aqui já estava com o título da Sul-Americana, ele ganha a Copa Sul-Americana em 2018 e vai ganhar a Copa do Brasil em 2019. Ou seja, ele já foi impactado pelo título da Sul-Americana, está com 0,6%, 1,3 milhão, mas se você parar para pensar, talvez tenha mais, porque ganhou um título nacional no ano seguinte. Ceará, já pegando o acesso, já 0,5, 1 milhão 110 mil. Vem o Santa Cruz, que é um dos clubes que tiveram a maior redução nessa pesquisa, está com 0,5 também, 0,51 e 1 milhão e 90. 19º, Coritiba, com 0,5% batido, 1 milhão e 70 mil. 20º, Fortaleza, com 0,47, 1 milhão. Ou seja, acaba aí o corte de 1 milhão de torcedores. 20 clubes no Brasil tem pelo menos 1 milhão de torcedores. Isso é muita coisa. Se você parar para pensar que Portugal, um país com 10, 12 milhões de habitantes, se eu não me engano, tem 2 e 3, e olha lá com o Sporting de Lisboa. Mas tem Benfica e Porto e talvez o Sporting. 20 no Brasil. Na Argentina, se eu não me engano, são Boca, River, Racing, Independiente e São Lourenço. Eu acho que só para em 5. Então, a forma de analisar a torcida do Brasil, imagino como é que deve ser na China. Mas enfim, no Brasil, com 20 clubes é muita coisa. 6 deles no Nordeste. Então, olha, para pensar. A Copa do Nordeste tem 6 times, pelo menos 6 times com 1 milhão de torcedores. Isso em termos de mercado é algo muito grande.
Bora agora para os últimos 8 clubes que apareceram nessa lista, todos abaixo de 1 milhão. Goiás, 0,37% com 800 mil, um bom número ainda. Agora a dupla paraense, Paysandu com 0,29, 630 mil, e Remo 0,25 com 540 mil. Quando eu fiz esse post, alguém acabou colocando no jornal Liberal lá do Pará. Meu amigo, me botaram numa confusão que eu não tinha nada a ver, só fiz compartilhar isso aqui. Mas o negócio ficou enorme, repercutiu. Não sei se o Remo vinha ganhando as últimas pesquisas lá no Pará, mas o Paysandu ficou à frente e acabou rendendo bastante por lá. Mas a impressão vindo daqui era que o Paysandu já vinha nas últimas pesquisas à frente do Remo. 24º, Vila Nova, 0,24% com 520 mil. Ou seja, são 4 colocações consecutivas com os 2 de Goiânia e os 2 de Pará, centros importantes. Segue agora com 25º, o Paraná Clube, muito abaixo da dupla Atletiba, 0,19% com 420 mil torcedores. Talvez analisando o Paraná, esse número seja bom. Não é bom quando você compara com os principais rivais da cidade. 26º lugar, o Avaí, com os mesmos 0,19%, só que como tem um quebradinho a mais, o número preciso do Avaí é 410 mil, tem 10 mil torcedores a menos do que o Paraná. E é o mesmo número, esses 410 mil do Náutico, aquilo que eu falei lá no começo de alguém reclamar, muita gente do Náutico reclamou, porque o Náutico, algumas pesquisas atrás, o Náutico chegou a aparecer com 1 milhão, já teve pesquisas que o Nordeste apareceu com 7 clubes tendo 1 milhão, acho que também não foram tantas pesquisas que o Náutico apareceu assim, mas já apareceu. Mas também já apareceu várias vezes com 700, 800 mil e nesse 410 mil. Você tem que ser tratado como margem de erro. O Náutico não significa... Isso aqui é só um extrato de um cenário específico. Não significa que o Náutico tem 410 mil torcedores. Eu particularmente não acho que tem. Eu acho que tem muito mais do que isso. Mas, dentro da margem de erro, dentro de uma pesquisa com um cálculo estatístico, isso é uma pesquisa uma amostragem. O Náutico apareceu com esse dado, ele podia ter, com a margem dele, ele podia ter aparecido com 700 mil, ou seja, 10 entrevistas a mais, enfim, é uma pesquisa. O número correto a gente só vai ter no dia que o IBGE, se quiser fazer, colocar o censo e entrevistar todo mundo. Até lá, se trabalha com tendências, ou seja, se pega esse número, compara com outros e por aí vai. Finalizando a lista, meu amigo, esse vídeo talvez seja o maior da história do canal. 28º lugar, o Figueirense com 0,18%, 390 mil. E tem a velha fatia do sem clube. O cara não gosta de futebol, não tem clube, não tem nada. Isso dá 20,75% da população. 43 milhões e 800 mil brasileiros. É basicamente a população da Argentina. Pega a Argentina todinha e diz, ninguém gosta de futebol, ninguém torce por ninguém. É mais ou menos o que acontece no Brasil. Ou seja, na margem de erro, ou na hora que tem a variação de pesquisa, não significa que o cara que torcia por tal time mudou a casaca não. Isso pode ter acontecido, mas significa que o cara pode ter ficado pé da vida com um resultado e disse, eu torço por mais ninguém. Então, um exemplo do Náutico, já que foi o que teve o pior resultado. Ele apareceu 400 mil, de repente ele perdeu 200 mil dentro desse cenário estatístico de pessoas que não torço por mais ninguém. Aí entraram no sem clube. Aí de repente o Náutico ganha um campeonato, como ganhou inclusive, porque essa pesquisa é de 18, o Náutico foi campeão pernambucano até naquele ano, aí ganhou a Série C em 19. Aí se faz uma pesquisa agora, de repente o cara, não, eu sou Náutico. E isso vai variando, isso é absolutamente comum em pesquisas desse tipo. Eu acho que ainda é válido, antes de terminar o vídeo, dizer quanto cada um ganhou em relação à última pesquisa. Essa é a 4ª vez que a Pluri faz uma pesquisa. Ela fez em 2012, 2013, 2016 e essa agora. Comparando com 2016, em números absolutos, não percentuais, se pegar o dado absoluto, quem teve maior crescimento foi o Flamengo. 6 milhões e 700 mil reais, 6 milhões e 700 mil torcedores. Detalhe, isso é antes desse Flamengo 2019, do Flamengo campeão brasileiro, do Flamengo campeão da Libertadores. Esse foi o Flamengo que já ganhou isso aí. Imagine com esse de 2019. Segundo lugar, o Corinthians, 1 milhão e 200 mil. O Grêmio ganhou 830, o Palmeiras 820, Cruzeiro 640, isso é tudo em mil, certo? 590 mil Internacional, 430 o Atlético Mineiro, 250 o Vasco, agora 220 Sport Paraná. O Paraná variou bem, né? Porque você tem 410 mil e botou mais 220 mil e praticamente dobrou a torcida dele de uma pesquisa para outra. Para você ver como uma entrevistazinha a mais faz uma diferença no cenário geral. 200 mil Goiás, 130 mil Paysandu, 110 mil Ceará, 100 mil Atlético Paranaense, Fortaleza e Avaí, mais 90 mil Figueirense, 80 mil Bahia, 70 mil Coritiba, 50 mil Fluminense, 40 mil Remo, 20 mil Botafogo e Vila Nova, 10 mil Náutico, o Náutico que não aumentou em relação à última. E agora os que perderam torcedores. O São Paulo perdeu 80 mil, o Vitória perdeu 200 mil, o Santa Cruz perdeu 310 mil. Não houve, obviamente, não houve genocídio, ninguém deixou tudo. Não é isso, não. Estou deixando pela 10ª vez, não é isso.
Ou você pode até desconfiar da pesquisa, pode fazer tudo, mas assim, você tem pelo menos entender como é que o processo é feito. Isso é dentro. Se não existisse a margem de erro, não existia essa explicação. Se o cara dissesse existe tal número e não existe margem de erro, aí você contestava. No momento que ele diz que existe uma margem de erro, aí você considera, está dentro desse cenário. O Santa Cruz, em 2 anos, de 2016 para 2018, não perdeu 300 mil torcedores. É claro que não perdeu. Inclusive, até porque 2016 para 2018, embora ele tenha sido rebaixado, mas também ganhou a Copa do Nordeste, jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, enfim. Quem perdeu mais ainda foi o Santos. O Santos perdeu 800 mil torcedores. É uma margem enorme, sobretudo com um clube tão espalhado. Por isso que eu falei lá no começo que era um problema para o Santos. Mais uma pesquisa terminando. Mal ouvido do canal, duvido que a taxa de retenção passe de 5 minutos. Mas se você chegou até aqui, um abraço. Vamos falar aqui mais para frente de outros assuntos, beleza? Valeu, galera.